Está sendo gravado. Muito bem, meus amigos. Então, essa é a parte 2 da mensagem com o título Uma Viagem ao Sobrenatural, tá? Então, na parte um, nós vimos evidências do grande conflito na Bíblia, né? Nós vimos que a Bíblia mostra, né, tem vários textos bíblicos que mostram que existe, de um lado, Jesus e os seus anjos, né? E do outro lado, Satanás e os seus anjos, tá certo? E aí nós vivemos em meio a esse grande conflito entre o bem e o mal, todos nós estamos envolvidos, não há terreno neutro, tá certo? E nós vimos que o que está em jogo, o que essas duas forças lutam é pela nossa mente, tá? Satanás quer controlar a nossa mente, para isso ele se utiliza de vários meios e métodos, né? E já Deus quer controlar a nossa mente, só que ele só pode fazer isso quando nós permitimos, tá? Diferente de Satanás. Satanás não pede a nossa permissão, não, tá? Então, nós estamos apresentando textos do livro Viagem ao Sobrenatural, escrito por Roger Morneau. Essa é a parte 2. A parte um está lá na outra mensagem, né, que nós fizemos anteriormente. E esse Roger Morneau participou de uma sociedade secreta de adoração aos demônios. E depois ele se converteu ao cristianismo, ele aceitou Jesus, estudou a Bíblia, entendeu a, as, as verdades da palavra de Deus, e ele tomou a sua decisão por Cristo, mesmo com todo... Imagina, Satanás não queria perder o Roger Morneau, então, mesmo sob muitas ameaças, né, de morte. O inimigo disse que ele morreria, mas mesmo assim ele aceitou Jesus e viveu até os 70 e tantos anos e faleceu alguns anos atrás. Então, meus amigos, nós vamos ver partes desse livro. É a continuação. Na parte 1 nós vimos já algumas outras partes do livro. E aqui nós vamos ver outras, tá? Muito bem, mas nós vamos conhecer planos do inimigo, né? Que ele se utiliza nesse grande conflito. E nós precisamos conhecer esses planos para que nós estejamos mais bem preparados para vencer essa guerra contra as forças do mal. Olha só, meus amigos, uma coisa que o inimigo se utiliza muito, né, é dessa frase aí, ó, siga o seu coração. E existem as variantes, né? É, faça a sua vontade. Tem talvez o Valões saiba, Valões tem uma frase do Aleister Crowley, que era tipo uma lei que ele usava. E tem a ver, é uma variante dessa frase aqui, siga o seu coração. Eu não lembro agora, esse homem, né, foi o pai do satanismo. E então, só para você entender, se eu lembrar, eu falo para vocês, tá? Mas vamos lá, acompanhe comigo aí a leitura. Quando ficaram sabendo que o seu rival, Cristo, viria ao mundo após assumir a natureza humana de forma a atrair a humanidade para si mesmo, o nosso mestre e seus conselheiros-chefes decidiram seguir uma estratégia semelhante à que originalmente os capacitou a tomarem posse deste seu novo domínio. Este plano de ação requereria que todos os espíritos de demônios cuidadosamente aconselhassem os humanos a viverem de tal maneira que se desqualificariam para se tornarem membros do reino de Cristo. Então, veja, só para que vocês entendam, quando fala aqui que Cristo é o rival, fala do nosso mestre, quem estava falando isso aqui era o sacerdote satanista, que era o líder dessa sociedade secreta que o Roger Morneau participou, essa sociedade secreta de adoração aos demônios, tá? Então, o mestre ali é Satanás. Os conselheiros-chefes é uma das classes de demônios, né? Que estão abaixo de Satanás. Eu falei para vocês, deixa eu até corrigir, aproveitando, na parte 1 eu falei para vocês que a, a hierarquia satânica é
no topo, né, Satanás, e depois viriam os conselheiros-chefes. Na verdade, depois de Satanás, existe uma trindade satânica, tá? E essa trindade satânica é responsável pelos 3 grupos de demônios que nós vamos ver nessa aula de hoje, tá? Mais para frente nós vamos ver. E abaixo deles aí que vem os conselheiros-chefes, tá? Mas são demônios poderosos, né? São responsáveis por legiões de demônios e eles cuidam de uma área específica. Por exemplo, existe o conselheiro-chefe responsável pela área da música, existe o conselheiro-chefe, nós vimos na parte 1, responsável pela área da medicina, né? Que tem, nós vimos até o nome dele, né? Do demônio, é Neustan, que até está na Bíblia esse nome. Então, quando eles souberam que Jesus viria a essa terra, meus amigos, para salvar o ser humano, os demônios eles fazem reuniões, né? Satanás e seus anjos reúnem para estabelecer estratégias. E aí, qual foi a decisão deles? Eles decidiram que todos os demônios iriam aconselhar os seres humanos a viverem de uma forma tal que eles se desqualificariam para se tornarem membros do reino de Cristo. Ou seja, eles aconselhariam, olha só, eles iam influenciar o ser humano a viver de uma maneira que o ser humano não poderia se tornar um membro do reino de Cristo. E como nós vimos na aula passada, na mensagem passada, quem não é do membro de Cristo automaticamente é quem não é membro do reino de Cristo automaticamente é um membro do reino de Satanás. Tá? Quem deixa de ser um membro do reino de Cristo automaticamente se torna um membro do reino de Satanás. Tá? Continuando aí. Os espíritos estimulariam as pessoas a darem mais atenção aos seus sentimentos do que a palavra de Cristo e seus profetas. Não poderia haver melhor maneira de os espíritos assumirem o controle da vida das pessoas. Olha só, que eu falei, os demônios querem controlar a nossa vida, querem controlar a nossa mente, sem que estas percebessem o que estava ocorrendo. Os demônios, então, meus amigos, Satanás e os demônios chegaram à seguinte conclusão: olha, nós vamos estimular as pessoas a darem mais atenção aos seus sentimentos, e veja que a palavra sentimentos ali está destacada de forma proposital, do que a palavra de Cristo e dos seus profetas. Ou seja, nós vamos levar as pessoas a darem mais atenção à sua emoção, à sua parte emocional, aos seus sentimentos, do que a palavra de Deus e do que a palavra dos profetas, tá? E aí eles concluíram que essa é a melhor maneira de assumir o controle da vida das pessoas, sem que elas nem saibam disso. Então, você sabia que Satanás e os demônios, eles controlam a vida de muitas pessoas, na verdade, a maioria dos seres humanos, sem que eles nem saibam disso? E aí, meus amigos, nós temos que tomar o cuidado, nós temos que analisar a nossa vida para ver se isso não está acontecendo na nossa vida, tá? E aí, meus amigos, vamos ver agora 2 exemplos de pessoas, exemplos bíblicos, tá? De pessoas que seguiram o seu coração. Pessoas que, vamos ver na prática isso aqui, ó. Pessoas que, estimuladas pelos demônios, deram mais atenção aos seus sentimentos do que a palavra de Deus, tá? O primeiro exemplo é Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, né? Foi rei de Israel. Salomão seguiu o seu coração. Olha só o que diz o livro. Se os cavalheiros se recordam, Salomão, rei de Israel, foi dotado com grande sabedoria e atraiu a atenção de um grande número de poderosos governantes. Você pode ler isso lá em 1 Reis 4, os versos 29 a 34. Ao mesmo tempo, nosso grande mestre ficou preocupado em ver Salomão recebendo toda essa atenção e decidiu fazer um esforço supremo para controlar o mundo inteiro.
Até esse ponto, nosso mestre havia conseguido estabelecer a idolatria em todas as partes de Israel. Foi então decidido que certos conselheiros-chefes levariam Salomão a sentir, olha só a palavra, sentir, lembra lá dos sentimentos? Levariam Salomão a sentir orgulho de si mesmo. Então, meus amigos, o que a Bíblia apresenta na história de Salomão? Salomão, devido à sua grande sabedoria, começou a atrair a atenção de muitos governantes, né, de outras nações. Nós temos o exemplo ali da rainha de Sabá, né, que foi de muito longe para conversar com Salomão. Ela ouviu falar de que havia um rei muito sábio e ela foi até lá. E assim como ela, muitos outros reis fizeram isso. Satanás ficou preocupado com toda essa atenção que as pessoas estavam dando para Salomão, e Salomão era um servo de Deus, né? Ele era um representante de Deus na terra, assim como o povo que ele liderava, né, que era o povo de Israel. E aí Satanás decidiu fazer o quê? Um esforço supremo para controlar o mundo inteiro. Claro, porque se ele conseguisse controlar o povo de Israel, que era a única nação que adorava o Deus verdadeiro, as outras nações eram pagãs, né? Adoravam vários deuses, falsos deuses, né? Então, assim ele conseguiria controlar o mundo inteiro. Diz aí que ele já havia conseguido estabelecer a idolatria em todas as partes de Israel. E aí, qual foi o plano? Ele, ele decidiu que alguns conselheiros-chefes, né? Veja, ele não passou a missão para qualquer demônio, ele passou para conselheiros-chefes, e esses demônios deveriam levar Salomão a sentir orgulho de si mesmo. Então, o primeiro ponto aí foi esse: levar Salomão a sentir orgulho de si mesmo. E foi o que realmente aconteceu, né? Satanás conseguiu o êxito nessa sua estratégia, né? Salomão depois passou a sentir orgulho de si mesmo. Isso trouxe muitos problemas para Salomão. Ele se afastou de Deus, né? E por pouco não perdeu a salvação. Já no final da vida ele volta para Deus. Vamos lá, mas o plano não parou por aí, tem uma segunda parte. Ó. Em segundo lugar, eles o levariam a sentir-se fortemente impressionado em nome dos melhores interesses da nação a estabelecer alianças com as nações ao seu redor. Vejam, sentir-se, eles levariam Salomão a sentir-se, novamente o sentir. Olha só, Satanás ali influenciando os sentimentos humanos, né? E ele deveria sentir o quê? Sentir-se fortemente pressionado para estabelecer aliança com as nações ao seu redor. E como foi essa aliança que Salomão estabeleceu com as outras nações? Foi por meio de casamentos, meus amigos. E aí não foi à toa que Salomão teve 1.000 mulheres. Eu acho que ninguém bateu nesse recorde de Salomão. Ele tinha 300 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. E isso Salomão fez com que objetivo? Em nome dos melhores interesses da nação. Olha, já que nós somos os representantes de Deus na terra, nós temos que fazer alianças com outros povos, com outras nações, para que esses povos conheçam o Deus verdadeiro. E isso foi o que Salomão sentiu, meus amigos. Só que o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que o povo de Israel não deveria se casar com mulheres de outras nações, nações pagãs. Isso está na Bíblia. Mas o que Satanás conseguiu? Conseguiu levar Salomão a ouvir os seus sentimentos ou o seu coração, né, como as pessoas falam, como a gente fala. E em vez, né, dele ouvir a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, que era muito claro: não case com mulheres de outras nações. E aí, meus amigos, Salomão ouviu os seus sentimentos, casou com esse tanto de mulheres,
a maioria princesas, né, de outras nações. E aí o que que aconteceu? Salomão conseguiu revelar o Deus verdadeiro para essas mulheres e para a nação delas, para as nações delas? Não, foi o contrário, foi elas que conseguiram puxar Salomão para o lado delas, né, para a idolatria. Olha só o que aconteceu. O plano do nosso mestre tornou-se um enorme sucesso. Quando chegou o dia em que, pelo exemplo de Salomão, o povo de Israel adorou a Astarote, deusa dos Sidônios, Quemos, deus dos Moabitas, e Milcom, deus dos filhos de Amon, quando o povo se prostrou diante de ídolos que representavam espíritos de demônios, o nosso grande mestre sentiu que o seu triunfo foi completo. Seu grande objetivo fora alcançado. Na realidade, o mundo inteiro estava sob seu comando. Então, Satanás conseguiu alcançar o seu objetivo, meus amigos. Só que ele estava errado em um ponto, né? Ele achou que tinha o mundo inteiro sob o seu comando, mas Deus sempre teve os seus filhos na terra. Deus sempre teve os seus representantes na terra. Então, Satanás não conseguiu ter, em nenhum momento da história da Terra, ele não conseguiu ter o domínio, né, sobre todo ser humano. Sempre teve filhos de Deus na Terra. E aí, meus amigos, então, olha só, pelo exemplo de Salomão, que era o rei de Israel, e é claro que o rei tinha grande influência sobre o seu povo, né? Então, pelo exemplo dele, como ele passou a prática da idolatria, né, a adorar os deuses dessas mulheres com quem ele casou, o povo de Israel fez a mesma coisa. E olha só que interessante, é quando diz que esses deuses ali, né, eles representavam o quê? Eles representavam espíritos de demônios. Então, cada deus das nações antigas, né, cada ídolo, eles representam um demônio, tá? E a mesma coisa acontece hoje, meus amigos. Quando as pessoas adoram ídolos, e isso pode ser outras pessoas. Os ídolos hoje dificilmente não são mais como esses de antigamente, né, que eram imagens ali, estátuas, enfim. Mas qualquer coisa que a gente coloque em primeiro lugar na nossa vida são ídolos também para nós, né? São deuses para nós. E aí quando nós adoramos esses deuses, esses ídolos, né, que nós colocamos na nossa vida, nós estamos adorando demônios também, tá? Eu espero que não seja o meu, né, não seja o seu caso, mas nós temos que analisar a nossa vida. Então, meus amigos, vimos aí o exemplo de Salomão, como Satanás influenciou os sentimentos de Salomão para que ele se afastasse completamente de Deus. E como eu falei, já no final da vida, já idoso, foi quando Salomão voltou para Deus. Que bom, né? Graças a Deus por isso. E aí depois ele até escreveu o livro de Eclesiastes, né, falando da sua experiência. E esse livro está na Bíblia, né? Agora vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo aqui não teve um final feliz como o de Salomão. De Salomão ainda teve um final feliz porque ele se arrependeu e se voltou para Deus. Mas esse aqui não. Saul também seguiu o seu coração. Olha só o que diz o livro. Ele contou como os espíritos haviam levado Saul a viver sua vida dando ouvidos aos seus sentimentos, olha só, em vez de dar ouvidos à palavra de Deus. E como eles o separaram completamente de seu Criador, fazendo-o cometer uma grande abominação aos olhos do Deus dos Hebreus, conseguindo dessa maneira sua destruição. Olha só, meus amigos, Saul também foi levado pelos espíritos, ou seja, pelos demônios, a viver a vida toda, né? Isso daí depois que ele se tornou rei, tá? Quando digo a vida toda, é depois que ele se tornou rei, dando ouvidos aos seus sentimentos, em vez de dar ouvidos à palavra de Deus. E assim, Satanás conseguiu controlar a vida e a mente de Saul e conseguiu levá-lo a cometer o que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você quer um exemplo de quem
de alguém que cometeu a blasfêmia ou o pecado contra o Espírito Santo na Bíblia, e você tem um exemplo aí na história de Saul. Ele fez isso, né? E o pecado final dele, né? A gota d'água, vamos dizer assim, foi quando ele consultou, está aqui no outro texto, foi quando ele consultou, não está aqui. Ele consultou a médium, né? Uma médium que evocou ali o suposto espírito de Samuel, que não era, era um demônio, né? E ali chegou no limite da paciência de Deus, e depois Deus então deixou Saul nas mãos de Satanás, entregou, né? Porque ele cometeu esse pecado contra o Espírito Santo. E aí, logo depois, ele morre numa guerra, numa batalha. Tá bom, meus amigos? Então, como eu disse, foi um final triste. Por quê? Porque Saul permitiu que os demônios controlassem a vida dele e o influenciassem a viver sempre dando ouvidos aos seus sentimentos. E eu acho que você já entendeu, né, meus amigos? Não dê ouvidos aos seus sentimentos. Nós não podemos ser controlados pelos sentimentos. Quem trabalha com os sentimentos é Satanás e não Deus. Deus trabalha com a razão e não com a emoção. E aí, nós temos que dar ouvidos somente à palavra de Deus. O que está escrito aqui, ó, na Bíblia, é isso que nós devemos dar ouvidos. Então, se a Bíblia diz, por exemplo, que eu não devo comer carne de porco, e aí, eu sabendo disso, mas o meu sentimento é que eu gosto de porco e eu quero comer e eu como porco, então, meu amigo, minha amiga, você está dando ouvido aos seus sentimentos, Satanás está tendo êxito sobre a sua vida. E aí você está permitindo ser controlado por Satanás. Então, não permita que isso aconteça. Não deixe Satanás controlar a sua mente, controlar a sua vida. Então, para isso, ouça a palavra de Deus, dê ouvidos à palavra de Deus, obedeça. Quando você conhecer a vontade de Deus, decida fazer isso. Você não precisa de nenhum sinal para decidir fazer a vontade de Deus. Não, Deus está revelando a verdade para você. Viva essa verdade, obedeça, coloque em prática. Senão você vai acabar seguindo, ouvindo os seus sentimentos. Porque os espíritos têm êxito com esse plano, meus amigos. Olha só que interessante. O Criador, eles não chamavam Deus pelo seu nome, né? Eles não falavam a palavra Deus, então eles chamavam de Criador. O Criador não pode mentir, nem tampouco induzir os sentimentos das pessoas para que creiam na sua palavra. Ao invés disso, ele quer que aceitem sua palavra simplesmente porque confiam que ele sempre fala a verdade. Deixa eu dar uma pausa aqui, meus amigos. Olha só o que está escrito aí. Deus não pode mentir e também não pode induzir os sentimentos das pessoas para que creiam na sua palavra. Satanás, ele faz isso, nós estamos vendo. Satanás, ele induz os sentimentos das pessoas, tá? Não para que elas creiam na palavra de Deus, pelo contrário, para que elas deixem de lado a palavra de Deus, certo? Por que que Deus... Então, sabendo que Deus não pode mentir nem induzir as pessoas, o que que ele quer? Ele quer que as pessoas aceitem a sua palavra porque porque confiam nele, porque confiam que ele sempre fala a verdade. Isso é o que a Bíblia chama de fé, meus amigos. É aceitar a palavra de Deus pela fé, porque você confia em Deus, porque você confia na palavra de Deus, você confia que Deus sempre fala a verdade. Isso é fé, tá? Continuando ali. Em contrapartida, os espíritos podem mentir e tirar vantagem do fato de que os seres humanos dão ouvidos aos seus sentimentos, quando a questão é decidir o rumo de suas vidas. Então, diferente de Deus, os espíritos podem mentir e eles induzem os sentimentos das pessoas. Então,
eles se aproveitam disso, né? Se aproveitam também do fato de que os seres humanos dão ouvidos aos seus sentimentos quando eles precisam decidir o rumo das suas vidas. O ser humano naturalmente já é propenso para isso, para dar ouvidos aos seus sentimentos. Então, os demônios se aproveitam disso. Continuando ali, na parte vermelha. Os espíritos exploram essa fraqueza ao máximo, fazendo com que as pessoas tenham, olha só, tenham o quê? Fortes sentimentos com relação às coisas que os espíritos querem que elas creiam. Olha só o que eles fazem. Eles fazem com que as pessoas tenham fortes sentimentos, olha só, mais uma vez os sentimentos, com relação às coisas que os demônios querem que as pessoas creiam. Então, meu amigo, minha amiga, você deixa de crer na palavra de Deus induzido pelos seus sentimentos. E aí, quem que está induzindo isso? São os demônios. Eles que estão induzindo isso em você, para que você dê ouvido aos seus sentimentos, para que vocês creiam no que eles querem que você creia. Mas o que Deus quer? Deus quer que a gente creia nele. Deus quer que a gente creia na palavra dele, né? Então, para isso, nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus e não aos nossos sentimentos. Continuando ali, eles enchem a mente humana com pensamentos errôneos. As pessoas aceitam tais ideias naturalmente, sempre farão isso. É o que disse o sacerdote satanista. E aí eu pergunto para você, você vai permitir? Você quer que isso aconteça na sua vida? Ele disse que as pessoas sempre vão fazer isso. As pessoas sempre vão aceitar as ideias dos demônios. É isso que você quer para a sua vida? Você vai permitir que eles tenham êxito na sua vida? Eu espero que não. E olha só, meus amigos, olha só como Satanás ele trabalha muito por meio dos filmes, né? Satanás ele tem acesso à nossa mente, meus amigos, por meio dos sentimentos. Desculpa, por meio dos sentidos, tá? Principalmente visão, audição, paladar, que são as coisas que por meio delas, as coisas entram, né, na nossa mente, no nosso corpo. Então, muito cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você come. São por meio dessas coisas que Satanás consegue controlar a mente das pessoas. E aí, um dos meios que Satanás se utiliza são os filmes, as séries, enfim, novelas. E aí eu peguei um exemplo, né, de um filme, o Cinderela 2, Os Sonhos se Realizam, de 2002. Essa frase que nós usamos, né, siga o seu coração, ela é muito usada nos desenhos da Disney, não é à toa, meus amigos. É porque Satanás quer controlar as pessoas desde pequenos, né? Então ele se utiliza dos desenhos para isso. E para mim, um dos piores desenhos, né? Os piores são as produções da Disney. Eles têm isso como lema, né? Siga o seu coração. Praticamente em todos os desenhos você vai encontrar isso, ou as suas variantes, como eu falei, né? E aí, nesse filme, é cantada essa música, que o tema o nome da música é Siga o Seu Coração. E olha só o que diz a música. Eu não quero ter 1000 regras para obedecer. Eu quero só seguir o meu caminho e viver. Então, o que Satanás está falando para as nossas crianças? Viva uma vida sem regras. Você não precisa obedecer regras. Você só precisa seguir o seu caminho. O seu coração você deve ouvir sempre em frente, então você vai conseguir. O que Satanás está dizendo para as crianças? Siga o seu coração, ouça o seu coração, ouça os seus sentimentos, não a palavra de Deus. Alcance o céu sem deixar de sonhar. Com seu coração você pode voar. Olha só o que Satanás está falando para as crianças, meus amigos. Não obedeça a regras, siga o seu caminho, siga o seu coração, ouça o seu coração, e ainda assim você vai alcançar o céu. Olha só. Dance nas nuvens no amanhecer, veja o sol, seja tudo aquilo que você quer ser. Oh, seja o que você quer ser, faça o que você quiser,
O importante é que você seja feliz. Isso é o que Satanás fala, não só para as nossas crianças, para as crianças, mas para nós também. Faça o que você quiser. O importante é que você seja feliz. Siga o seu coração, siga os seus sentimentos. E aí, concluindo, pois o mundo não para nem vai te esperar. Siga os seus sonhos. Ó, uma outra forma de falar, siga os seus sentimentos. Encontre o lugar onde o seu coração para sempre vai brilhar. Muito bem, aí tem o link, né, do YouTube, e também tem dois links aí. Eu vou enviar essa apresentação lá no grupo depois. Tem dois links aí do filme Pocahontas, né? E aí, nessas partes aí, eu não vou passar por causa do nosso tempo. São vídeos curtos, mas a gente ainda tem mais coisas para apresentar. Então, né, em um trecho do filme, que está aí o link, diz assim: ouça o coração e vai entender. Quem fala isso é o espírito da avó da Pocahontas, né? Que ela, como se tivesse encarnado numa árvore, né? Então ela fala, ela conversa, a árvore conversa ali com Pocahontas, e aí ela dá esses conselhos para Pocahontas, né? Em dois momentos do filme. Ouça o coração e você vai entender. Olha só, ouça o seu coração, ouça os seus sentimentos. E o outro conselho que ela dá é o seguinte: deixe os espíritos da terra guiarem você. E aí, o que que vocês acham, meus amigos? Quem são esses espíritos da terra aí, que é falado no filme? Que Demônios. exatamente. Ou seja, em outras palavras, né, Valões? Deixe os demônios guiarem você. É isso que Satanás quer, meus amigos. Ele quer nos guiar, ele quer nos controlar, ele quer guiar as crianças, ele quer nos guiar desde pequenos, né? E para isso ele se utiliza muito dos filmes. Passando aqui, meus amigos, que o tempo não para, né? O tempo voa e a gente ainda tem mais coisas para apresentar. Olha só, Satanás ele estabeleceu três planos para o tempo do fim. Aqui está o primeiro plano, tá? Para quem está acompanhando o estudo das profecias, já aprendeu que o tempo do fim iniciou em 1798. Então, de 1798 para cá, 2021, nós já estamos vivendo no que a Bíblia chama de tempo do fim, tá certo? E aí, Satanás, como grande estudante da Bíblia, ele concluiu que o tempo do fim estava para iniciar, e aí ele fez mais uma reunião. Vamos ver o que diz aí. No início do século XVIII, Satanás e seus espíritos conselheiros realizaram um grande concílio geral de preparo para a Revolução Industrial que logo chegaria ao mundo. Após demoradas, Após demoradas deliberações, disse ele, voltando ao assunto do concílio geral de Satanás. O concílio terminou tendo produzido planos para estratégias que desqualificariam grandes multidões para o reino de Cristo. Estes automaticamente se tornariam parte do reino de Satanás. Então, olha só, meus amigos. Eles reuniram, estabeleceram planos. Esse plano ele foi dividido em três partes. Ali, ó, o comitê executivo adotou um plano de três partes. Qual o objetivo desses planos, meus amigos? Era levar grandes multidões a se desqualificarem para o reino de Cristo. E fazendo isso, o que que Satanás consegue? Ele consegue com que essas pessoas automaticamente se tornem parte do reino dele. Então, se a pessoa, eu já havia falado isso anteriormente, né? Nós vimos isso na parte 1 também. Se Satanás consegue nos desqualificar para o reino de Cristo, automaticamente ele conseguiu nos levar para o reino dele. Nós passamos a fazer parte do reino de Satanás. Ok? Então, qual a primeira parte desse plano para o tempo do fim? A primeira parte seria convencer os seres humanos de que Satanás e seus anjos, na realidade, não existem. Então, essa é a primeira parte do plano. É fazer com que as pessoas não creiam na existência de Satanás e dos demônios. Tá?
Por quê, meus amigos? Porque quando a pessoa não crê no inimigo, não crê que existe as forças espirituais do mal, como chama na Bíblia, né? Então, ela não vai levar a sua vida espiritual muito a sério. Ela não vai vigiar e orar, como Jesus falou. Ela não vai achar que ela precisa lutar contra esse inimigo, né? Contra o pecado que ele nos influencia a cometer, né? Então, por isso que é importante para ele fazer com que as pessoas creiam que ele não existe. Parte 2 agora, meus amigos, segunda parte do plano. A segunda parte procuraria obter controle total sobre as pessoas pela introdução do hipnotismo como uma ciência nova e benéfica. Homens de grande cultura, explicou o sacerdote satanista, né? Perpetuariam, sob a direção de espíritos amigos, a doutrina da imortalidade da alma, levando pessoas sob seu encanto hipnótico a fazerem uma suposta regressão temporal às suas vidas passadas. Isto ajudaria Satanás a descristianizar o mundo ocidental através da avenida do misticismo. Então, meus amigos, na segunda parte do plano, Satanás decidiu então introduzir o hipnotismo como uma ciência médica. O hipnotismo até então não era visto com bons olhos, né? Mas depois Satanás conseguiu mudar isso e tornou a hipnose como algo que poderia ser utilizado pela medicina, né? Então, a partir daí, a hipnose foi usada e até hoje é usada dessa forma, tá? Então, meus amigos, qualquer tipo de hipnose, ela é maléfica, tá? Por quê? Porque quando uma pessoa permite ser hipnotizada, ela está permitindo que a pessoa, ali o hipnotizador, assuma controle total sobre a mente dela. Exatamente o que Satanás quer. E, no final das contas, quem obtém o controle total da mente da pessoa não é o hipnotizador, é Satanás. Entendeu? Então, nunca permita ser hipnotizado e, e também nunca permita que alguém que você conheça seja também hipnotizado. Agora, existem outras formas de hipnose, não só aquela forma tradicional. Existem, introduzido em filmes, em músicas, formas de hipnotizar, tá bom? E aí, meus amigos, continuando, além da hipnose, Satanás também, com o auxílio, né, dos espíritos amigos, que nós vamos já falar sobre eles, iriam levar, iriam perpetuar, aliás, essa é a palavra usada, a mentira que é a doutrina da imortalidade da alma. O que é a imortalidade da alma? É dizer que a pessoa, que a alma é imortal, que a alma não morre, enquanto a Bíblia diz que a alma morre, tá? Então, por meio dessa falsa doutrina, né, dessa mentira de Satanás, que inclusive foi a primeira mentira contada por ele, quando ele disse para Eva, é certo que não morrereis, ou seja, você não vai morrer. Então, por meio dessa mentira, Satanás, utilizando também a questão da regressão temporal, né, fazendo com que pessoas supostamente voltem vejam vidas passadas, né, coisa que não existe. Isso daí são os demônios que fabricam essas imagens na mente da pessoa ali, enfim. Então, assim, Satanás conseguiria descristianizar, ou seja, acabar com o cristianismo no mundo ocidental. Através do quê? Através da avenida do misticismo. Então, a segunda parte do plano envolve a hipnose, a mentira, né, a falsa doutrina da imortalidade da alma e também o misticismo, tudo que envolve o misticismo, tá? E assim, Satanás queria acabar com o cristianismo no mundo ocidental. E a terceira parte do plano, meus amigos, é essa: destruir a Bíblia sem, na realidade, dar fim a ela. Como que Satanás faria isso?
Satanás expulsaria a crença em Deus da mente de milhões de pessoas através da teoria da evolução. Olha só. Então, terceira parte, destruir a Bíblia. Como? Por meio da teoria da evolução. Assim, Satanás expulsaria a crença em Deus da mente das pessoas, de milhões de pessoas. Opa, voltei aqui. Vamos então focar nessa questão da teoria da evolução, meus amigos. Olha só essas informações relevantes e importantes a respeito desse que é mais um dos grandes enganos de Satanás, tá? Especialmente para o tempo do fim. O sacerdote explicou que Satanás e seus conselheiros chegaram à conclusão de que poderiam usar a teoria da evolução para destruir o próprio alicerce da Bíblia. Poderiam colocá-la contra a semana da criação, a queda do homem e o plano da redenção. O que estava em jogo aqui era de tão grande vulto que o próprio Satanás colocou-se como tutor de Charles Darwin na montagem dos princípios de seus conceitos científicos, científicos entre aspas, né? Que o evolucionismo não tem nada de científico. Então, o que está dizendo aqui, meus amigos? Satanás, juntamente com os seus conselheiros-chefes, chegaram à conclusão de que eles poderiam destruir a Bíblia sem destruí-la. O que Satanás fez na Idade Média, usando ali a Igreja Romana? Eles destruíam a Bíblia fisicamente. Toda a Bíblia encontrada era queimada, era destruída. Isso foi feito na França também, né? Nós estudamos lá em Apocalipse 11 sobre as duas testemunhas mártires. Mas, para o tempo do fim, Satanás mudou de estratégia. Não, não vamos destruir a Bíblia fisicamente, vamos destruí-la sem precisar queimá-la, né? Vamos destruir o alicerce da Bíblia. Qual é o alicerce da Bíblia, meus amigos? É o início da Bíblia, Gênesis 1, capítulo 2, capítulo 3. Por quê? Porque esses capítulos falam da criação, falam da queda do homem e do plano da redenção. Se você não crê que Gênesis 1, 2 e 3 é literal, se você crê que isso é simbólico ou que nem existiu, tá? Ou que não aconteceu, então você não vai acreditar em nada mais do que a Bíblia diz. Todo o restante da Bíblia não tem sentido, perde totalmente sentido, tá? Então, assim que Satanás consegue destruir a Bíblia, por meio da teoria da evolução. E isso, meus amigos, esse plano era tão importante para Satanás que ele não delegou para ninguém, tá? Ele próprio foi o tutor do Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Poderíamos chamar de o pai do evolucionismo. Foi ele que escreveu um livro que deu grande impulso, né? Que colocou essa teoria como algo teoricamente científico, né? E aí ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies, falando sobre essa teoria, né? E dali para frente o evolucionismo foi se espalhando até chegar aos nossos dias hoje e ser ensinado nas escolas como se fosse a verdade, como se fosse o que realmente aconteceu, que o mundo veio evoluindo, né? É, durante milhões de anos até chegar no que é hoje. E isso é uma grande mentira, né? A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Mais informações sobre a teoria da evolução, meus amigos. Para minha surpresa, para minha admiração e surpresa, o sacerdote afirmou, então, que os espíritos consideram qualquer um que ensine a teoria da evolução como sendo um ministro daquele grande sistema religioso e que tal indivíduo receberá uma unção especial do próprio Satanás. Ele lhe dará grande poder para induzir a cegueira espiritual, convencer e converter. Na realidade, ele tem essas pessoas em tão elevada estima que ele nomeia uma comitiva especial de anjos para acompanhá-las pelo resto da vida. Esta é a maior honra que Satanás pode dar a uma pessoa perante a galáxia. Olha só, meus amigos, os demônios consideram
as pessoas que ensinam a evolução como ministros, né? Podemos dizer como pastores desse grande sistema religioso. Então, o evolucionismo é uma religião. A gente tem o livro fala, né, sobre o que é religião, né? A gente tem uma ideia errada do que é religião. Pensa que religião é uma igreja, né? É um ali um movimento espiritual, né? Enfim, mas religião, o conceito correto é tudo o que liga você ao seu Deus. E esse Deus não propriamente vai ser o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, né? Então, se algo te liga ao teu Deus, isso é uma religião. O evolucionismo, quem crê no evolucionismo, isso liga a pessoa ao Deus delas. Quem é o Deus delas? É Satanás. Ele é o criador da teoria da evolução. Então, por isso que o evolucionismo é uma religião. E quem ensina é um ministro, é um pastor dessa religião para Satanás. E essas pessoas são tão importantes para ele que elas recebem, diz aí, uma unção especial do próprio Satanás. Elas recebem poder dele, grande poder, diz aí, né, para induzir as pessoas à cegueira espiritual, para convencer e converter as pessoas. Converter do que a palavra de Deus diz, para que creiam nessa grande mentira, né? E essas pessoas têm uma consideração tão grande por Satanás, né, que Satanás delega uma comitiva especial de anjos para acompanhar essas pessoas pelo resto da vida. Será que essas pessoas são importantes para ele? E diz aí que essa é a maior honra, né, que Satanás pode dar a uma pessoa. Mais informações sobre a teoria da evolução. Quando alguém declara que não pode mais acreditar na criação de Deus, que não pode mais levar a sério o conceito da queda da raça humana e que os seres humanos não passam de animais altamente evoluídos, esse indivíduo está de uma forma muito real acusando o Espírito Santo de ser um espírito mentiroso. Considerando que a Bíblia foi escrita sob a inspiração direta do Espírito Santo, esse indivíduo está dizendo que o Espírito Santo não é digno de confiança. Olha só, você entendeu, meus amigos? Quando a pessoa não crê na base na Bíblia, no alicerce da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3, como algo literal, algo que realmente aconteceu, essa pessoa está dizendo que o Espírito Santo é um mentiroso, porque foi ele que inspirou Moisés para escrever ali o livro de Gênesis, né, esses capítulos. Então, essa pessoa está chamando o Espírito Santo de mentiroso, e dizendo que ele não é digno de confiança. E lá no livro vai dizer que isso é um pecado, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu citei lá no início, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que aconteceu na vida de Saul. Essa também é uma forma de cometer esse pecado que Jesus disse que é o único pecado para o qual não tem perdão. É o pecado imperdoável. Tá certo? Você já ouviu falar de Stonehenge? Stonehenge é uma construção que tem ali no Reino Unido, né? E aqui você, no lado esquerdo, você vê fotos atuais, né? Dessa construção, ela não está completa, né? Ainda faltam partes dela. Mas só para você ter uma noção, né, de a altura dessas pedras. Isso daí são pedras, são blocos de pedras, tá? Que no seu original formavam esse desenho aí, ó, que você está vendo do lado direito. Assim era Stonehenge quando era completa, né? Então são blocos de pedra muito altos, muito pesados, e a ciência não sabe explicar como isso foi construído. Eles não sabiam de onde, eles sabiam que essas pedras não existiam próximo dali do local, então eles não sabiam como essas pedras tão pesadas, com mais de 20 toneladas, foram carregadas.
e como que elas foram colocadas nos lugares ali de forma perfeita ali. E aí no livro, meus amigos, nós encontramos a resposta para o que aconteceu, como Stonehenge foi construído. O altar do mestre, que eu já expliquei, né, é como eles chamavam Satanás, foi colocado em sua atual localização através do mesmo poder que os sacerdotes druidas usaram para erguer as enormes estátuas de Stonehenge. O poder dos espíritos, ou, em outras palavras, o processo de levitação. Os espíritos me revelaram as grandes realizações dos sacerdotes druidas entre os antigos celtas na França, Inglaterra e Irlanda, há mais de 28 séculos. Foi-me mostrado que ao meio-dia e à meia-noite, na fase da lua cheia, os druidas levitavam blocos de rochas pesando até 28 toneladas e os colocavam em sua exata posição na construção de seus lugares de adoração. Então, vejam só, meus amigos, como Stonehenge foi construída. Foi por meio do poder dos espíritos, através da levitação. Tá? Isso era feito ali, isso foi feito pelos antigos celtas, né? Esses antigos celtas eram um povo antigo que não existe mais, né? Mas eles viviam ali na região da França, Inglaterra e Irlanda, né? Eles tinham sacerdotes da religião deles, né? Eram chamados druidas. Esses sacerdotes druidas, então, todos os dias de lua cheia, eles ali oravam ali aos seus deuses, né? Mas, na verdade, eles estavam pedindo aos demônios, mesmo que eles não soubessem disso. E olha só o horário que interessante, né? Era ao meio-dia e à meia-noite. E assim, os demônios levitavam esses blocos de rochas que pesavam até mais de 28 toneladas, isso dá uma tonelada, 1.000 quilos, mais de 28 mil quilos. E eles colocavam na sua exata posição, e assim eles construíram esse local que era um lugar de adoração para eles, né? 3 grupos de demônios. Meus amigos, é, nós ainda temos algumas coisas para apresentar, mas eu acredito que nós vamos deixar para uma próxima, para o próximo dia, tá? Para a minha próxima pregação, porque é, ainda faltam algumas coisas e o nosso horário já avançou muito, tá? E eu não queria que ficasse muito longo, tá? Não queria que essa mensagem ficasse muito cansativa, até para que as pessoas que vão assistir depois possam acompanhar mais tranquilamente, tá? Então, eu quero concluir aqui, e aí nós vamos fazer a oração final, nós vamos encerrar, e eu convido vocês desde já para acompanhar a parte 3. No meu plano original era só ter a parte 2, mas nós vamos fazer a parte 3 agora. E aí nós vamos concluir esse slide. Eu vou passar o outro slide, que é um slide bem pequeno, mas tem uma mensagem muito profunda, uma mensagem bíblica para nós. E também eu quero, nós vamos passar um vídeo para concluir essa parte 3, tá? Então, convido você daqui a 2 semanas a acompanhar a parte 3 dessa mensagem, tá? E, por enquanto, eu quero concluir essa mensagem abrindo a Bíblia aqui com vocês. Se tiver com sua Bíblia aí, abra aí no livro de Efésios, tá? No capítulo Efésios, no capítulo 6, aí nós vamos ler esse texto, nós vamos concluir, tá bom? Efésios 6 e o verso 10. Versos 10 a 13, tá bom?
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, meus amigos, a palavra de Deus diz que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós falamos aqui muito, né, sobre Satanás, os demônios, mas o objetivo dessa mensagem não é enfatizar o mal, né, mas sim nos mostrar as estratégias, os planos do inimigo que ele se utiliza para nos levar à perdição. Então, é inevitável que a gente fale muito no nome deles, mas não são eles que são exaltados com essa mensagem. É Deus que está sendo exaltado com essa mensagem. E aí nós vimos que esse inimigo contra o qual nós lutamos, né, eles são mais poderosos do que nós. Se nós formos enfrentar o inimigo de frente, né, sozinhos, nós não vamos vencê-lo. Nós não temos como vencê-lo. Eles são seres espirituais, lembrem, eles são anjos. São anjos que foram criados por Deus. Eles são anjos poderosos, né? Eles não perderam seu poder depois que eles foram expulsos do céu. Então, para vencermos esse grande conflito, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, é Deus quem vai nos fortalecer, é Deus quem vai nos dar poder para vencermos esse inimigo. Para isso, meus amigos, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui, nessa mensagem, nós aprendemos algumas dessas ciladas do diabo. Para vencermos essas ciladas, para ficarmos firmes contra elas, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus você vai ver a partir do verso 14 até o verso 18. Então, leia depois que terminar aqui, faça essa leitura e ore a Deus pedindo que Ele lhe conceda toda essa armadura para que você possa vencer. E no verso 12 diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, a nossa luta não são contra outros seres humanos, mas é contra os principados e potestades, ou seja, contra os demônios, os principados, os conselheiros-chefes. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, Satanás e seus anjos, as forças espirituais do mal, Satanás e os demônios. Então, a nossa luta, meus amigos, são contra esses seres espirituais. Anjos caídos, né? Anjos que um dia foram perfeitos, mas que se rebelaram contra Deus lá no céu, por isso foram expulsos. E hoje eles fazem todo o possível para destruir a nossa vida, para nos afastar de Deus, para nos levar à perdição. E no verso 13 diz que nós devemos tomar, conselho de Deus, para a gente concluir, nós devemos tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. E depois de termos vencido tudo, olha só, depois de termos vencido o inimigo, depois de termos vencido o pecado, depois de termos vencido a nós mesmos, então nós vamos permanecer inabaláveis. Louvado seja o Senhor por isso. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, minha amiga. Que Deus te ajude a, a vestir essa armadura todos os dias, para que você possa vencer nesse grande conflito entre o bem e o mal, para que você fique do lado de Jesus e vença juntamente com ele. Então, convido você a orar. Depois da oração, nós vamos abrir aqui espaço para que vocês possam comentar, possam perguntar, tá bom? Então, oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o teu nome, apesar de ter sido pouco falado aqui,
mas nós concluímos com a tua palavra, porque o objetivo dessa mensagem não é exaltar o teu inimigo, o nosso inimigo, mas sim exaltar o Senhor, exaltar o teu nome, porque nós podemos concluir que, apesar de lutarmos contra um inimigo poderoso, mas o Senhor é muito mais poderoso do que eles. E pelo teu poder nós podemos vencer esse inimigo também. Nós somos seres humanos, eles são seres espirituais, porém são criaturas e o Senhor é o Criador. Se tivermos o Senhor na nossa vida, se tivermos Jesus ao nosso lado, então esse poder que criou todas as coisas a partir do nada vai estar à nossa disposição para que assim nós possamos vencer nesse grande conflito entre o bem e o mal. Senhor, que todos os dias, através das nossas escolhas, nós possamos escolher ficar ao lado do Senhor Jesus, nós possamos entregar o nosso coração inteiramente para Ele, que a gente não siga o nosso coração, Pai, mas que a gente siga somente a Tua palavra. Nos dá essa disposição de aprender da Tua palavra, de obedecer, de colocar em prática na nossa vida. E, enfim, Pai, ao sabermos de todos esses planos, possamos estar mais atentos, vigiando e orando para que não venhamos entrar em tentação, como diz na tua palavra. Abençoe os nossos amigos que dedicaram esse tempo aqui para ouvir essa mensagem, que o Senhor os fortaleça, os ajude nessa caminhada rumo ao céu, para que eles e também seus familiares sejam salvos. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos e agradecemos suas bênçãos. Amém. Bem, meus amigos, e que mensagem, né? Quanta informação. Eu esperava terminar, né? Concluir, como eu falei para vocês, eu só ia fazer a parte 2, mas é tanta coisa e aí eu quero ler e explicar para que vocês entendam bem, né? Eu podia só ler e passar para o próximo slide, mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de explicar para que você entenda. É por isso que eu leio e depois volto de novo, tá? Eu vou encerrar aqui a transmissão do Facebook, também a gravação.